Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Ambiental aqui na FANESE, no dia 2 de setembro de 2020, certo? Na aula passada, nós vimos aí as questões de competência dos entes federativos, previstas no artigo 21, 22, 23, 24 e 30, incisos 1º e 2º da Constituição Federal Brasileira. Né? Antes da gente dar prosseguimento, eu pergunto se vocês estão vendo e me ouvindo ok aí do lado de vocês. Certo. Né? Então, eu vou passar aqui para uma tela, né, auxiliar, para a gente dar uma olhadinha na Constituição e ver o que vimos até agora. Eu vou lá para o artigo, né, 21 da Constituição. Vimos a competência da Constituição, né, que é só da União, a competência material prevista no artigo 21, né, chamada de competência exclusiva, e vimos lá no artigo 23, eu não vou colocar lá, a competência comum, que é material também, de todos os entes federativos. Além disso, nós vimos no artigo 22 a competência privativa para legislar da União, que é delegável para matérias específicas, e vimos no artigo 24 a competência concorrente entre a União, Distrito Federal e, né, os estados. Nós vimos, basicamente, que a União faz norma geral, o Estado, na competência concorrente, ele pode fazer a norma geral, se não houver, e esta norma ela tem eficácia suspensa posteriormente, se entrar em vigor uma nova norma federal geral tratando do assunto. Vimos que os municípios, pelo artigo 30, inciso 1º, cuidam de legislação de interesse predominantemente local, e no inciso 2º, que suplementam a legislação estadual e federal, ok? Vimos também que dentro disto, o município, quando ele faz normatização de interesse local, ele tem que respeitar a norma geral, né? Vimos que cada um tem sua esfera de atuação legislativa e invasão dessa esfera, seja da União ou do Estado no município, ou vice-versa, vai acarretar inconstitucionalidade, respectivamente, das leis municipais, estaduais e federais, certo? Vimos também na aula passada que, além disso, há um outro escopo. Dentro do seu interesse local, o município pode legislar sempre para proteger o meio ambiente de forma mais rigorosa, nunca para flexibilizar uma proteção ambiental prevista numa norma geral, né? Isso afetaria um princípio ambiental que é chamado de proibição do regresso ambiental, ok? Então, fechando essa ponte, né, da competência legislativa, ficou faltando a competência material. Então, a competência material ambiental, ela está aí, né? Como todos têm que proteger, a principal posição da competência ambiental vai ser o artigo 23, né, com a competência de todos os entes federativos para proteger o meio ambiente em todas as suas dimensões. Então, na competência material, é importante que vocês saibam onde há uma competência exclusiva da União, né? E nós vamos ter competência exclusiva da União em questões que dizem respeito ao meio ambiente, basicamente, né, em situações, né, nós vamos ter aqui algumas situações importantes, tais como navegação aérea, aeroespacial e infraestrutura aeroportuária. Isso é exclusivo da União para administrar, né? Serviço de transporte ferroviário e aquaviário também é da União. Transporte rodoviário interestadual internacional de passageiros é da União.
Portos marítimos, fluviais e lacustres, União. Política, né? Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, isso é competência exclusiva da União. Diretrizes para o desenvolvimento urbano, né? Isso é inclusive no artigo 172 da Constituição da União. A diretriz para o desenvolvimento urbano já foi instituída pela Lei 10.000, né, 257, que é o Estatuto da Cidade. Mas um dos pontos que mais cai no concurso, eu vou até aumentar aqui, né? Cibele está reclamando que está travando aí, né? Está travando para todos. É, aqui também no meu feedback deu uma travada, né? Pegou agora. Voltou normal aí agora? Deixa eu ver se voltou. Vejam se voltou normal agora. Eu acho que voltou, viu? Né? Deu uma travada aqui, né? Na rede do meu provedor, que como isso aqui é público, né? Eu não posso dizer quem é meu provedor de internet que está travando, né? É claro que eu não posso dizer o nome do meu provedor de internet que está travando, certo? A gente investiu aqui no plano top 1000 aí da Claro, né, que propõe aí 240 megabits de download e 20 megabits de upload. Detalhe, para essa transmissão só precisa de 4, né? E dá pau. Imagine se eu precisasse dos 20 todo, né? E dia de sexta eu tenho que transmitir um MP acadêmico do dados, porque o Insta, ele requer apenas 1.5 megabits por segundo para fazer live, e esse plano de 20 megabits por segundo não me permite fazer live, certo? Então, assim, podem me pressionar, eu nunca vou dizer que isso é a Claro, certo? Não comprem produtos da Claro, não presta, certo? Dando prosseguimento aqui à nossa aula, né? Nós temos basicamente o quê? Nós temos, né, que um ponto importante de exceção, né? Porque, repetindo, né, qual que é o escopo geral? O escopo geral é que todos os entes federativos protegem o meio ambiente, né? Seja legislando ou atuando para proteger. Mas existem exceções. Então, o inciso 23 aqui, né, por exemplo, do artigo 21, que é uma competência exclusiva, é uma exceção absoluta. Para explorar questão de energia nuclear, só a União, pessoal. Só a União. E para legislar sobre isso, também só a União, certo? Para legislar, nós temos aqui no artigo 22 essa competência. Eu botei pesquisa no lugar errado. O 22, né? Nós temos aqui no inciso 20 alguma coisa, acho que é 26. 26. Atividades nucleares de qualquer natureza, quem legisla é a União, certo? Então, nós estamos aí, basicamente, fechando essas competências constitucionais e agora nós temos instrumentos teóricos revisados para responder aquela nossa questão da Constituição do Estado de Sergipe, que eu vou colocar aqui de novo, ó. E eu quero que vocês me respondam de forma fundamentada. A Constituição do Estado de Sergipe, né, no seu artigo 232, parágrafo 8º, eu vou entrar nela aqui. Vamos lá, artigo 232, parágrafo 8º. Aqui o parágrafo 8º. Eu vou aumentar o tamanho dele. Vou aumentar mais ainda, que é possível. Ok, já dá para todo mundo ler, né? Está escrito aí,
né, que no parágrafo 8º nós temos basicamente aí que ficam proibidas a construção de usina nuclear no estado de Sergipe. Essa é a parte que me interessa desta norma. Eu quero que vocês me fundamentem aí na linha, né? Esta norma, ela tem uma antinomia, ela se choca com a Constituição Federal, certo? Com os dispositivos que nós estudamos. 2, né? Eu quero que você me resolva essa antinomia, né? Considerando que esta norma está vigente e a Constituição está vigente, como vocês resolvem esse conflito desta norma com a Constituição Federal, né? Quem me der a fundamentação completa e correta tem meio ponto para essa unidade. Quem me der primeiro, né? Tem que ser completa, viu? Com as duas normas constitucionais. Vou Desculpem aí, pessoal. Esta norma que está aí na tela, ela conflita com duas normas da Constituição Federal, que já foram apresentadas aqui no curso. Uma, né, é a norma de competência. Ainda está mudo, não estão me ouvindo, não? Não, não está mudo mais. Não está mudo mais não, viu, pessoal? Acho que vocês estão equivocados. Deixa eu ver aqui se eu estou ouvindo meu som. Não está mudo mais não, viu, pessoal? Eu estou ouvindo o meu som aqui, viu? Certo? Então, mas estava mudo em algum momento. Nisso vocês têm razão. Certo? Então, voltando aqui, né, o parágrafo 8º da Constituição do Estado de Sergipe, ele conflita com duas normas da Constituição Federal. Uma está lá no artigo 225 e a outra trata de competências constitucionais. Repito, dou meio ponto para quem me apresentar a fundamentação que resolve esse conflito entre essas normas. Esse parágrafo 8º com a Constituição Federal. Jennifer, não está mudo não, viu? Esqueceu o aparelho que está sem som.
Citar só o artigo e botar interrogação não adianta, né? Eu quero a resposta completa. Mas, enfim, né? Me parece que ela não vai sair, não, certo? Eu vou deixar aí como exercício para a próxima aula, certo? Porque os instrumentos teóricos já foram passados. Então, vocês têm que descobrir, né? Por que esta norma aí, melhor, né? Eu não vou dizer a conclusão. Essa norma aí da Constituição do Estado de Sergipe está vigente, né? E ela choca-se, né? Se choca com duas. Na verdade, Luiz Gustavo, tome cuidado, porque 21 é competência material. A gente está falando de um choque legislativo, certo? Então não se aplica o 21 nesse caso, não. Se é legislativo, né, você vai ter que ir para outra norma. Né? Por isso que você não está encontrando. E 225 é muito genérico. Né? Tem uma norma do 225 específica para isso. E a LAN não se resolve com a lei, né, de introdução às normas do direito brasileiro. Né? Porque eu acho que eu até falei isso na aula passada. A lei ela vai resolver problemas horizontais. Aqui você tem um choque vertical de uma norma infraconstitucional com a Constituição. Né? E perceba como é interessante. A gente dá o assunto, que inclusive é repetido, vocês já viram em outras disciplinas, mas na hora de dar uma aplicação prática, todo mundo fica inseguro. Né? Mas vocês têm os instrumentos teóricos para resolver essa questão. Eu vou deixar ela em aberto, né? Para ver se vocês me aparecem com a resposta daqui para a aula que vem, certo? E basicamente, né, vocês têm que descobrir aí, primeiro, com que normas constitucionais está se chocando esse dispositivo. Segundo, né, o que acontece quando uma norma choca com a Constituição? Eu acho que isso aí vocês já podem saber a resposta, né? E aí eu não trato de revogação, porque revogação é horizontal. Essa é uma antinomia hierárquica, né? Ela é vertical. Tome cuidado, viu, Juarez? Suspensão de eficácia é uma coisa que só acontece no parágrafo 4º do 24, né? E lá no artigo 59 da Constituição. E suspensão de eficácia, na verdade, pressupõe que, né, não havia uma norma geral da União, veio o Estado e fez uma norma geral. Não é essa situação aqui, não. Essa situação é bem mais simples do que isso, certo? Quando a Constituição do Estado de Sergipe entrou em vigor, se não me engano, em 90, a Constituição Federal já estava vigente, né? E aí a Constituição do Estado de Sergipe não está normatizando norma geral. A Constituição do Estado de Sergipe, no parágrafo 8º, está restringindo uma norma constitucional diretamente. Né? Então, a resposta para isso é muito mais simples. Né? A resposta é assim: o parágrafo 8º do artigo 232 da Constituição Estadual, né, ele se choca com as normas da Constituição, portanto, nesse conflito, nessa antinomia, que é vertical, né, falta validade para esse parágrafo 8º, porque num sistema jurídico nosso, o que acontece com a norma infraconstitucional que se choca com a Constituição? Ela é considerada o quê, pessoal? Qual é a palavra que a gente usa para essa norma? Né? A palavra que a gente usa para esta norma é uma palavra que todos conhecem, né? Eu acabei de escrever aí na linha do tempo, né? Esse parágrafo 8º do artigo 232 da Constituição do Estado de Sergipe é inconstitucional. Pronto. Resolvi o conflito aparente, real, na verdade, de normas, né, dizendo que entre uma norma da Constituição Estadual e uma norma da Constituição Federal, né, prevalece a Constituição Federal.
Então, é um dos conflitos mais simples de se resolver, né? Então, percebam que aprender teoria sem fazer a aplicação prática acontece isso, né? Todos têm os instrumentos teóricos, mas não conseguem aplicar na hora que é perguntado. Mas ainda falta um detalhe, né? Para eu dizer que uma norma é inconstitucional, obviamente, veja como são coisas simples. Eu estou dizendo que esta norma é inconstitucional porque viola, né, alguma norma constitucional federal. Então, eu já disse, tem duas normas constitucionais que estão sendo violadas por esse parágrafo 8º. E as duas já foram referidas por mim expressamente. Né? Que duas normas são estas? Né? Vou ver aqui de novo. Boa noite, papai. Boa noite, meu amor. Bom soninho. Eu vou ver aqui de novo, certo? A resposta de vocês e vou reiterar o que eu já disse para o Luiz Gustavo, né? Professor, os alunos estão citando aí o artigo 21. Gente, artigo 21 é competência material, né? Nós estamos discutindo aqui quem pode legislar sobre algo. A Constituição do Estado de Sergipe, né, pode legislar sobre isso? Não, né? Porque quem legisla sobre isso, a Constituição diz quem é, né? Então, a discussão aqui não é de competência material. Por isso que não cabe citar aqui nem artigo 21, nem 23. A discussão aqui é sobre competência legislativa. E do que a gente revisou, né, não estudou, revisou com vocês na aula passada, né? Os dispositivos de competência legislativa que estudamos foram o 22, o 24 e o 30, incisos 1º e 2º. Né? Então, a sua resposta tem que estar em algum destes. Uma delas, né? Porque a outra resposta, ela não está aí. Ela está lá no 225, mas ele não pode ser citado genericamente. Tem um dispositivo específico do 225 que trata disso. Né? Então, agora sim, né? Eu acabei de citar, o Luiz Gustavo mostrou aí, ó. Veja, é o último artigo que eu mostrei da Constituição. Compete à União legislar sobre atividade nuclear de qualquer natureza. Opa, e o que foi que a Constituição do Estado de Sergipe fez? Legislou sobre atividade nuclear, né? A Constituição estabelece que quem legisla sobre atividade nuclear é a União. No artigo 22, inciso 26, esse aqui, ó. Me vem o Estado de Sergipe na sua Constituição e legisla sobre atividade nuclear. O Estado de Sergipe não pode, invadiu a competência da União. Então, esta norma do parágrafo 8º é inconstitucional, porque viola a competência legislativa da União, prevista no artigo 22, inciso 26 da Constituição Federal. E viola outra norma, né, que é essa aí que a Joelma e o Luiz Gustavo estão mostrando agora, né? E o que diz esta outra norma? Eu vou lá para ela, ó. Né, o parágrafo 6º. Que a gente estudou também, né? As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida com que tipo de legislação? Né? Então, isso também é uma competência legislativa. Não precisava de ter esse parágrafo 6º. Por quê? Porque o inciso 26 do artigo 21 já disse que será competência privativa da União. Né? Então, o parágrafo 6º é um reforço. De qualquer forma, né, reitero, veja como é simples. O parágrafo 8º do artigo 32 da Constituição do Estado de Sergipe é inconstitucional porque viola a competência privativa da União prevista no artigo 22,
Inciso 26, que é aquele que a gente viu, né? Só a União pode legislar sobre atividade nuclear, e é inconstitucional também, porque viola, né, o parágrafo 6º do artigo 225 da Constituição. Quem define aonde uma usina é localizada é a União, e não o Estado de Sergipe. Calma, professor. O parágrafo 8º, né, só está dizendo que não pode ser localizada em Sergipe. E o parágrafo 6º está dizendo que é a União que vai ter que definir. Opa, tem choque, sim. Porque se eu for tentar compatibilizar as duas, o parágrafo 8º do artigo 232 da Constituição do Estado de Sergipe, ao dizer que aqui não se instala usina nuclear, está limitando uma competência que é da União. Não pode fazer isso, certo? Então, né, a resposta é essa aqui, ó, vou colocar nos comentários. Parágrafo 8º, né, da Constituição do Estado de Sergipe é, né, inconstitucional porque viola a competência privativa, que é de legislar, e não a exclusiva, que é de atuar, da União, né? Eu tenho que dizer, né, quando você vai entrar com ação de inconstitucionalidade, a primeira coisa, né, que o órgão, né, que vai avaliar a inconstitucionalidade ou constitucionalidade vai analisar é se você deu o paradigma da constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Então, né, toda vez que eu digo que algo é inconstitucional, eu tenho que dizer que norma está violando. Né? E qual foi a parte da norma que violou? Perceba que não é a Constituição do Estado de Sergipe que é inconstitucional. Não é o artigo 232. É parte do parágrafo 8º do artigo 232. Então, a Constituição do Estado de Sergipe, é o parágrafo 8º da Constituição de Sergipe, vou botar aqui do Estado, né, de Sergipe, abreviando, mas não vou abreviar, não. É inconstitucional porque viola a competência privativa da União, prevista no artigo 21, inciso 26, né? Escrever 26 aqui. Combinado com o artigo 225, parágrafo 6º, ambos da Constituição de 88. Pronto. Essa seria a resposta, né? Aí pergunta de Luiz Gustavo, interessante. Se houvesse uma lei complementar autorizando os estados legislassem sobre essa matéria, poderia, pois pode ser delegável, já que se trata de competência privativa, né? Em tese, sim, mas por que isso aí não seria possível, Luiz Gustavo? Por causa do parágrafo 6º, né? O parágrafo 6º não permite delegação. Quem define aonde a usina vai ser localizada é lei federal. Ponto. Aqui não tem delegação, ó. Certo? Então, esse caso não pode ser delegado, porque além de ser uma competência privativa, a localização, né, o legislador constituinte estabeleceu que ela só pode ser definida por lei federal, né? Então, você não pode, né, segundo lá as regras dos constitucionalistas portugueses, dizer que tem norma inócua na Constituição, né? Toda norma tem que ter uma função. Então, qual é a função dessa norma do parágrafo 6º? Para dizer que, no caso de localização, não tem exceção, inclusive delegação. Quem determina localização de usina nuclear é só a União. E aí Antônio Alves pergunta, né? E a autonomia dos entes federados?
Veja, Antônio Alves, é por isso que é importante a gente entender os fundamentos, né? Então, primeira coisa, a autonomia dos entes federados é dado por quem? Pela Constituição Federal, concorda? De forma que só pode, né, haver definição do que cada ente pode e deve fazer pela própria Constituição Federal. Então, né, a autonomia é respeitada no ponto que, em quem está definindo isso, é a própria Constituição Federal, né? Ou meio normativo infraconstitucional permitido pela própria Constituição Federal. Então, não há violação, né? Porque a autonomia decorre exatamente da Constituição. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, certo? Então, aí nós temos a resposta, né? Perceba, professor, mas eu me matriculei nesse curso para fazer ambiental. Isso aí é constitucional pesado, né? Lembram que eu disse na primeira aula? Não existe ambiental sem uma visão multidisciplinar e interdisciplinar, né? E eu vou além, né? Constitucional tem qualquer disciplina do seu curso, né? Porque toda vez que eu vou fazer interpretação, a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se a norma é compatível com o sistema. Não é à toa que a gente começa o curso falando da pirâmide de Kelsen, né? Que tem que ter compatibilidade, né? Não só hoje com a Constituição, mas também com a supralegalidade, que são os tratados de direito internacional que não atenderam ao parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Né? Então, eu só quero mostrar, né, que essas teorias que estão sendo dadas, elas são instrumentos importantes para que vocês possam resolver o problema da vida real. Veja aí que o caso da Constituição do Estado de Sergipe, né, a pergunta do mundo real seria: o Estado de Sergipe pode proibir de se instalar uma usina nuclear aqui? Né? E você ia discutir sobre, né, os efeitos da energia nuclear, não tem nada a ver com plano fático. Isso se resolve no plano jurídico. Né? A primeira questão é, esta norma que está dizendo aí que não pode ter usina nuclear em Sergipe, ela é válida? Né? Ela não se choca com nada no sistema? Eu tenho que resolver esse conflito de normas primeiro. Certo? E veja, quando eu resolvi o conflito de normas, não tem mais discussão. A União pode estabelecer a localização de usina nuclear, sim, em Sergipe. E a Constituição do Estado de Sergipe viola a competência, né, da União estabelecida pela Constituição Federal. É o que chamam de inconstitucionalidade orgânica. Né? Olha que legal, tem até nome esse tipo de inconstitucionalidade. Certo? Então, uma resposta fundamentada juridicamente, que não é complicada, é essa. Né? O parágrafo 8º do artigo 232 da Constituição do Estado de Sergipe está em vigor. A Constituição Federal também está. Nós aprendemos que toda norma do nosso sistema tem que respeitar a Constituição Federal. Né? Então, existe hierarquia, né, entre a Constituição e as demais normas. Não sou eu que digo isso, né? O movimento constitucionalista, desde o século XVIII ali, né, quando o Abade Sieyès divulgou o panfleto que é o Terceiro Estado, né, e teve a queda da Bastilha em 1789, que se estabelece que, nesse movimento constitucionalista, que busca um novo pacto social, né, baseado aí nas ideias iluministas de Rousseau, né, e esses outros expoentes da época, e, né, que cria a noção de poder constituinte como um terceiro Estado e estabelece esse novo pacto inserido pela Revolução, né, e foi uma revolução efetiva nesse caso, também jurídica. Nós temos basicamente que desde o século XVIII que esse conceito de hierarquia da Constituição ele é indispensável para que você consiga analisar a lógica do sistema jurídico, certo? E isso foi desenvolvido posteriormente também por Hans Kelsen,
que apresenta esses sentidos lógico, jurídico e jurídico positivo, né, da Constituição, como a norma hipotética fundamental e como uma norma hierarquicamente superior no ordenamento jurídico, né, que tem que ter constituições rígidas, ou seja, só alteráveis para um processo legislativo mais dificultoso, exatamente para permitir, né, esta estabilidade um pouco maior, né, até que outra Assembleia Constituinte originária seja instaurada, né, até que o novo poder constituinte originário surja, né, representando assim, na época lá da Revolução Francesa, uma nação, né, aqui no Brasil representando o povo, como está aí no início da nossa Constituição. Então, um choque, né? Veja, se você for analisar, a pergunta do professor era essa. Um choque entre uma norma infraconstitucional, professor, mas a Constituição do Estado de Sergipe, norma infraconstitucional. Constituição estadual é considerado um trabalho do legislador, né, constitucional, derivado, decorrente, né? Veja que tem classificação para isso também. Norma infraconstitucional, está abaixo da Constituição. Então, ela tem que estar de acordo com a Constituição. Gente, né? Proposta de emenda à Constituição, emenda constitucional, pode ser, né, inconstitucional. Nós vimos aí a discussão agora da emenda 96, né, lá da vaquejada. Imagine uma Constituição estadual. Então, né, de cara, como é que eu resolvo um conflito entre a Constituição Federal e uma norma infraconstitucional? Né, a resposta de cara é essa. A norma infraconstitucional, professor, ela voa do sistema, porque ela ou é inconstitucional, ou ela é anterior à Constituição atual e não foi recepcionada, né? Só tenho essas duas soluções. E o que fica faltando é explicação, né? No caso, a norma do parágrafo 8º do artigo 232 da Constituição do Estado de Sergipe é posterior à Constituição Federal. Então, ela é inconstitucional por quê? Porque viola os artigos 21, inciso 26 da Constituição, que estabelece competência privativa da União para legislar sobre atividades nucleares, e viola também o parágrafo 6º do artigo 225 da Constituição Federal, né, que estabelece que a localização de usinas nucleares só a União pode fazer, certo? Então, veja que a resposta ela começa simples, né? E é normal, não se citam frustrados, né? Que quando alguém pede para você pegar tudo que vocês receberam na faculdade de conhecimento e apliquem no mundo real, que vocês tenham dificuldade. Percebam, né, que nenhum de vocês, nem a gente revisando os instrumentos teóricos, me veio com uma resposta, né, razoável e completa. Então, né, lembrem-se, por isso, e é que eu bato, né, na forma como eu metodologicamente dou essa disciplina, a gente tem que ter visão sistêmica, tem que ter visão aberta. Aí eu consigo resolver casos da vida real. Tá ok? Alguma dúvida sobre as explicações apresentadas? Deixando claro, né, que não responder a questão, beleza, é normal, né? Agora, eu não entender e não conseguir resolver porque eu não estou entendendo, aí você, né, está se prejudicando, porque aqui foi feito um nexo entre a teoria e a parte prática. É importante que vocês entendam esse nexo e percebam como é importante uma visão sistêmica, uma visão constitucional de todo o ordenamento jurídico, certo? Então, eu questiono se vocês têm alguma dúvida em relação a essa questão de competência. Enquanto vocês vão pensando se tem alguma dúvida, né, nós vamos passando para o próximo ponto.
Então, o próximo ponto nosso, né, a gente vai começar a falar de princípios. E o primeiro princípio que nós vamos falar, e que, novamente, né, eu repito, nós já conversamos bastante sobre ele também, é o do desenvolvimento sustentável. Então, basicamente, o princípio do desenvolvimento sustentável, deixa eu voltar aqui para a tela para ver as questões de vocês, né? Ele começou a ser desenvolvido a partir do início da década de 70 por Maurice Strong, que era o diretor-geral da ONU, e por um francês que depois se radicou no Brasil, inclusive, Ignace Sachs, né, como ecodesenvolvimento. Aí houve a Conferência de Estocolmo em 72, né, começou a surgir paralelamente um outro conceito também que buscava um equilíbrio entre atividades econômicas e meio ambiente. Esse outro conceito passou a se chamar desenvolvimento sustentável. E quando a Comissão Mundial do Meio Ambiente fez, né, o relatório Nosso Futuro Comum, ali, basicamente entre os anos de 1984 e 1987, e que se verificou nesse diagnóstico ambiental planetário, né, que a questão ambiental é multidimensional, né, porque olha o que se descobriu, que Gandhi já falava, né, a pobreza está ligada com a questão ambiental. A economia está ligada com a questão ambiental. A qualidade de vida está ligada com a questão ambiental. Fora outros aspectos, né, como espaciais, etc. Sachs chega aí a elencar mais de 5 dimensões dessas questões, né? Mas a Comissão Mundial do Meio Ambiente, né? Então, eu volto já para responder as perguntas de vocês, né? Eu só vou concluir aqui a explicação dizendo o seguinte: de 84 a 87, essa comissão fez esse diagnóstico do meio ambiente, né? E esse relatório Futuro Comum propagou que, na verdade, desenvolvimento sustentável, que foi o conceito divulgado publicamente a partir de 87, seria a capacidade das gerações atuais satisfazerem suas necessidades sem prejuízo das gerações futuras, certo? E aí, nesse sentido, nós temos, basicamente, né, que isso foi 87, 88, isso entrou na Constituição Federal Brasileira, né, como o princípio do desenvolvimento sustentável. Em 1992, ele foi publicizado mundialmente em função da Conferência do Rio, né, da ECO 92, e a partir daí, né, se tornou uma referência da busca entre um equilíbrio entre meio ambiente e atividades econômicas, gerando aí agendas ambientais, governança ambiental, declaração de princípios, entre outras questões, certo? Então, esse é o princípio do desenvolvimento sustentável. Vamos para as questões agora. Antônio, né, surgiu uma dúvida. O conceito legal de meio ambiente, né, é uma norma de caráter geral. O conceito legal de meio ambiente. Pronto, Juarez, aumentei. Né? O conceito legal de meio ambiente é uma norma de caráter geral e por isso é de competência da União. Veja, teria que se analisar especificamente, né? Se eu for analisar o sistema como ele está posto hoje, eu lhe responderia que sim, né? Porque a norma que trata do conceito de meio ambiente, que é restrita, né, e ela pode ser ampliada para outras dimensões de proteção ao meio ambiente, está prevista na Lei 6938
de 81, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, e esse conceito que você falou, ele está especificado no artigo 3º dessa norma. Né? Só que perceba que o conceito que está lá, ele é restrito, só diz respeito ao meio ambiente natural. Né? A lei da política é uma norma geral. Esse conceito, estando na norma geral, ele pode ser considerado uma norma geral? Sim. Né? E o município e o Estado podem ampliar esse conceito? Pode. Né? Por que eles podem ampliar esse conceito? Porque quando eu amplio o conceito, eu estou ampliando a proteção. Né? Aí isso a gente viu que pode, desde que amplie a proteção ao meio ambiente. O que não pode, professor, é a norma do município querer restringir o conceito, certo? Aí eu teria que ver o conceito do Estado da Bahia, né? Vamos pegar aqui, né? Você sabe qual é o número da norma? Eu gosto de questões práticas. Constituição, Estado, Bahia. Bom, não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Não é aqui também. Esse negócio é chato, essa perguntinha que aparece. Agora sai daqui, enjoo. Vamos lá. Não é aqui. Então, Antônio, você sabe qual é o dispositivo? Né? Já cheguei aqui em meio ambiente. Aqui outra norma inconstitucional, no estado da Bahia também, ó. São vedados no território do estado a instalação de usinas nucleares. Veja que o estado da Bahia também tem norma inconstitucional. A mesma lógica. Então, Antônio, não achei nenhuma norma na Constituição do estado da Bahia, né, definindo o conceito de meio ambiente. Mas vamos supor, né, que tivesse essa norma. Se tivesse essa norma, nós teríamos basicamente que fazer o quê? Nós teríamos aí basicamente que verificar se ela amplia o conceito de meio ambiente. Se amplia, está protegendo mais, está ok. Se restringe, né, isso ela não pode fazer com a norma geral, que é aquela lá do artigo 3º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, certo? Mas como você viu aí, eu procurei pela expressão meio ambiente, né, e não consegui encontrar. Se você descobrir qual é a norma específica, você me diz depois, tá? Eu tenho curiosidade com essas coisas. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, eu acredito que por hoje seja só, né? E na aula que vem a gente se vê, né? Reitero que quem tomou falta, né, fica aí a regra para todos. Faça o resumo de 2 páginas e vai ter justificada, né? Não fez o resumo, não estava presente na hora do chamada, estava ausente, infelizmente. Até mais, pessoal. Um abraço para todos.